Boa tarde, professor. Boa tarde. Hoje, 26 de abril, 7º ano, vamos começar a falar sobre Estado absolutista e mercantilismo. Pessoal, o que é uma coisa absoluta? O que é algo absoluto para vocês? Uma coisa certa, certeza. Certeza, aquilo que não tem perigo de mudar, né? Aquilo que é aquilo e pronto, acabou-se. A ideia de Estado absolutista é mais ou menos isso. É um Estado que não tem razão para ser discutido, né? Para ser questionado. Vamos chegar lá. Quando aparecer a imagem aí, me digam, tá? Apareceu. Chegou. Pronto. Apareceu. Ótimo. Pessoal, nessa imagem, nessa chargezinha, nesse desenhozinho, nós encontramos aí alguns elementos-chave, tanto para o Estado absolutista quanto para o mercantilismo. O mercantilismo é um sistema econômico, tá? Vamos lá, pessoal. Que elementos são esses? Vamos começar da esquerda para a direita. Tem um rapazinho aí, ó, que tá com uma cabeleira branca, né? Isso aí é uma peruca, tá, pessoal? Não é o cabelo dele mesmo, não. Geralmente eles usavam nessa época perucas, ok? Ele está representando aí um nobre, tá? Alguém que tem muito dinheiro, faz parte da elite política e econômica daquele período, tá? Na frente dele tem um mapa. Estão vendo o mapa aí? Sim. Pronto, Professor, esse mapa... uma pergunta. Pois não? Fora do assunto. No final da aula, eu posso perguntar uma coisa para o senhor? Pode. Tá bom. Não ia ser mais fácil perguntar agora? Na frente dele tem um mapa, tá? Esse mapa está indicando justamente tanto o mapa quanto esse navio aqui, ó, lado direito, eles representam justamente essa questão das grandes navegações, ou seja, é quando eles saem da Europa rumo a outros continentes, certo? É quando os mapas começam a ser reescritos, agora colocando nele continentes que antes eles não conheciam, como, por exemplo, as Américas, ok? Entre o mapa e o barco, existe aqui algumas barras de ouro, tá? Barras de ouro, pessoal. Por que barras de ouro? Pessoal, no mercantilismo, tá? A riqueza de um país é medida pela quantidade de ouro que o país consegue acumular, certo? Ok? Então, quanto mais ouro o país conseguir acumular, mais rico esse país será considerado. Tá certo? E aqui tem a balança, claro que eu não esqueci da balança. A balança, ela indica a justiça. Nós estamos no momento da história, pessoal, em que nós estamos começando a mudar os alicerces do que vem a ser Estado, tá? Então, você vai ter aí uma discussão maior a respeito do que é justiça e quem tem direitos, tá? Quem tem direitos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, Ingrid. Chegou agora. Bom, burguesia. Burguesia lembra quem é, né, pessoal? Uma classe social que começou na Idade Média, como comerciantes, vendendo e comprando coisas, né? Por que chama burguesia? Porque vem do Burgos. Lembram disso? Burgos. Uma cidade medieval, fortificada, utilizada muito para o comércio, prática do comércio. Então, quem vive no Burgos é o burguês. Então, essa classe social que começou pobre, sem muito poder, ela chega na Idade Média já bastante enriquecida, tá? E ela vai querer aí algumas mudanças para poder impulsionar esse comércio. Lembrando que a burguesia, ela vai nascer do comércio e vai se fortalecer do comércio, tá? O transporte de mercadorias de uma cidade para outra obrigava os comerciantes a cruzar vários feudos. Pessoal, cada feudo era uma regra diferente, tá? Cada um deles estava sujeito à autoridade de um senhor feudal. E esse senhor feudal, ele vai fazer suas próprias leis, tá? Essas restrições,
elas vão levar a burguesia a apoiar a centralização do poder nas mãos de um rei, porque esse rei vai poder unificar as moedas, vai poder unificar as leis e vai poder unificar os impostos, estabelecer o mesmo sistema de pesos e medidas, o que vai facilitar as trocas comerciais. Vamos imaginar, olha só, nós estamos aqui nessa sala hoje com 19 pessoas, correto? 19 pessoas. Uma pergunta. Pois não? Essa regra se aplicava ao continente inteiro ou só à região? Essa regra se aplicava a toda a Europa Ocidental, tá? França, Alemanha, Espanha, Portugal, tá? Não tinha ainda esses países formados desta forma específica, tá? Existiam reinos, não era um país como é hoje, com território definido, com uma lei para todo mundo. O que existiam eram, por exemplo, os povos germânicos, que depois vão ser a Alemanha. O que existiam os povos francos, que depois vão se tornar os franceses, tá? A França, entendeu? Antes não tinha essa centralização de poder, que nós conhecemos como Estado moderno, tá? Então, vejam bem, na França, cada cidade da França é como se cada cidade fosse um feudo diferente, uma unidade diferente. Imaginem que, por exemplo, vamos tomar como exemplo a Paraíba, pessoal. A Paraíba tem 223 municípios, certo? Esses 223 municípios, eles têm a mesma lei, não é isso? Concordam? Sim. Eles usam a mesma moeda, né? Por exemplo, no Conde eu vou comprar um sanduíche com uma nota de R$10, né? Em João Pessoa, eu também compro esse sanduíche com nota de R$10? Sim. Em Campina Grande, se eu der R$10, eu compro o sanduíche? Depende se for do mesmo preço. Não, vamos considerar que o preço é igual. Com a nota de R$10, eu compro? Sim. Pronto. Por que eu compro? Porque a nota, o dinheiro é igual. Concordam? No Brasil No Brasil, exatamente. Em cada país. Exato. Cada país vai ter o seu. Mas, na Idade Média e início da Idade Moderna, não era assim. Cada cidade tinha o seu próprio dinheiro. Então, era difícil para os comerciantes para transportar mercadorias. Por quê? Porque se no Conde eu uso, por exemplo, o real, aí quando eu chego em uma pessoa, eu já estou usando, sei lá, o dólar. Quando eu chego em Campina Grande, já estou usando a libra. Se cada cidade, pessoal, for uma moeda diferente, fica difícil de ter transação comercial. Concordam? Porque não é a mesma moeda. Certo? Mesma coisa com pesos e medidas. Pesos e medidas. Por exemplo, eu uso, vamos dizer que no Conde a gente use para medir, para vender farinha, por exemplo, a medida por quilo, né? O quilo da farinha custa R$5, por exemplo, tá? Se uma pessoa não usar o quilo, por exemplo, usar, sei lá, a arroba, que são 15 quilos, é diferente. Então, isso dá problema na hora de fazer transações comerciais. Porque um vai fazer em quilo, o outro vai fazer em arroba, por exemplo. É diferente, pessoal. Tá? Então, o que a burguesia queria? Que tudo fosse unificado. Para que todo mundo usasse a mesma moeda, o mesmo sistema de pesos e medidas, as mesmas leis. Porque assim ia ficar muito mais fácil de eu vender a minha mercadoria no Conde, em João Pessoa, em Campina Grande, em Cajazeiras, aonde for. Certo? Entenderam isso daí? Entenderam por que é importante haver essa... como é que eu vou dizer? Essa unificação das regras? Sim. É isso que a burguesia vai querer, unificar as coisas para que fique mais fácil para ela trabalhar, tá? Essas restrições levaram a burguesia a apoiar a centralização do poder. Por que eles apoiam essa centralização do poder nas mãos de um rei? Porque o rei vai fazer justamente o que eles querem. Vai unificar a moeda, ou seja, deixar uma moeda só para todo o território, vai unificar as leis, os impostos, e vai estabelecer o mesmo sistema de pesos e medidas.
Tudo isso favorece aí as transações comerciais, tá? O apoio aos monarcas também vai partir de alguns nobres que buscavam benefícios e privilégios depois de ficarem enfraquecidos por conta das cruzadas e das fugas de servos para as cidades. As cruzadas não foram boas para todo mundo, tá? Muita gente ficou rica com as cruzadas, mas também muita gente ficou muito pobre com as cruzadas, tá? E alguns desses nobres que ficaram pobres passaram a apoiar também o fortalecimento do rei para que eles pudessem voltar a ter benefícios, ok? Esse processo de centralização do poder real, ele vai ser longo, tá? Ele foi longo, e também vai sofrer resistência aí, principalmente da Igreja Católica. Por que da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica dominava a sociedade daquele período. Ela não vai querer que outra autoridade fique maior, fique mais importante, tenha mais poder do que ela, tá? Então, tanto a Igreja Católica quanto os senhores feudais vão ser contrários aí a essa centralização do poder nas mãos do rei, tá? Apesar disso, os reis conseguem impor sua autoridade, tá, sobre os habitantes de um território e consolidar o que nós chamamos hoje de estados modernos. O que é o estado moderno, pessoal? É o que nós conhecemos hoje como os países. O que tem os países que faz ele ser um país? Vamos lá. Um território definido, concordam? Cada país tem o seu território definido, certo? Certo. Uma língua oficial. Cada país tem pelo menos uma língua oficial, tá? Eu falo pelo menos porque alguns países têm 2 línguas oficiais, 2, 3. Ok? Qual é a língua oficial do Brasil? Português. Português, muito bem. Qual a língua oficial da França? Francês. Muito fácil. Qual a língua oficial da Itália? Italiano. Italiano. Então, cada país vai ter uma língua oficial, tá? Isso é uma característica de um país. Outra característica de um país, eles vão ter uma lei unificada, uma lei só para todo o país. Ou seja, o que é permitido aqui na Paraíba vai ser permitido lá no Rio Grande do Sul ou vai ser permitido lá no norte do país, no Amapá, por exemplo. Estou até gaguejando já. No Amapá, por exemplo. Né? É uma lei só para todo mundo. Tá? Roubar vai ser crime aqui, vai ser crime em Porto Alegre, vai ser crime em Brasília, vai ser crime lá no Acre, tá? Vai ser uma lei só para todo mundo. Isso também define um país. É a mesma lei para todo mundo que faz parte daquele território. Entendido? Essa noção de país, pessoal, ela é muito recente. Ela vem da Idade Moderna para cá. Antes disso, não tinham países. Tinham reinos, tá? Tinham povos. Povos francos, povos germânicos, tá? Eles tinham uma mesma identidade cultural, falavam a mesma língua, tinham costumes parecidos, mas cada grupo vivia do seu jeito, ok? Um grupo não subjugava, não dominava outro grupo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, Estado moderno. A partir do século XII, várias regiões da Europa tinham iniciado o processo de formação dos Estados modernos, que estava relacionado a um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais que ocorriam nesse período. Que transformações são essas? Elequei 5 para vocês. Intensificação do comércio. Quanto mais comércio, mais trocas comerciais e, principalmente, mais trocas culturais. Certo? Crescimento das cidades, pessoal, vai ocorrer um processo de urbanização. O que é isso? As pessoas saem do campo e vão para as cidades, certo? É isso que é o processo de urbanização. Quando as cidades começam a crescer e a população do campo começa a diminuir, tá certo? 3. Questionamento do poder da igreja. Nós vimos isso quando falamos sobre reforma protestante, por exemplo. Tá? As pessoas começaram a questionar, olha, por que tem que ser dessa forma? Por que eu tenho que pagar indulgência para poder entrar no reino dos céus? Tá? Questionamento da igreja católica. Difusão de ideias humanistas, ou seja, propagação das ideias humanistas. E fortalecimento da autoridade do rei. Isso aqui é crucial, tá, pessoal? Crucial.
O fortalecimento da autoridade do rei, ela vai ser importante para a formação dos estados modernos. Não fosse o fortalecimento da figura do rei, nós não teríamos hoje o estado moderno tal qual ele é, tá? Perdão, até talvez teríamos, mas demoraria um pouco mais de tempo para isso, ok? Estão aí? Sim, estamos aqui. Sim. Sim. Muito bem. Professor, eu tô prestando atenção Sim. na sua aula e ao mesmo tempo eu tô fazendo geografia, porque é muita coisa. Então, ou eu adianto ou eu só faço isso de noite. Quer dizer que você está dizendo Eu na achei minha cara que você está dividindo a atenção da minha matéria com o de outro professor? Eu achei isso errado. É isso mesmo, Eu produção? achei I'm isso certo. sorry. Eu não acho isso bom, porque, sei lá, atrapalha. Vamos lá, pessoal. A partir do século XV, os monarcas vão criar aí mecanismos para a consolidação do seu poder, tá? E a possibilidade de exercer sobre vastas regiões. As crises econômicas, a baixa produção de alimentos, a fome e as guerras vão atingir algumas regiões da Europa, o que vai influenciar, o que vai contribuir para a centralização monárquica, que era considerada uma forma de combater esses problemas e assegurar a estabilidade. Pessoal, qualquer pessoa vai atrás de segurança. Segurança. Então, se os reis, eles naquele momento passaram a oferecer essa segurança, é claro que as pessoas vão querer a centralização monárquica, sim, certo? Vamos centralizar esse negócio. Perfeito? Bom, para fortalecer o poder, os reis vão implementar aí uma série de medidas. Quais são elas? Criação de leis, impostos e moedas de circulação nacional, ou seja, em todo o território. Vai ser uma mesma lei, uma mesma moeda, ok? E os mesmos impostos. Passaram a fiscalizar as estradas para controlar a circulação de mercadorias. Por que eu preciso controlar a circulação de mercadorias? Porque eu preciso cobrar imposto sobre essa mercadoria. Ok? Sim. Para que serve o imposto? Ok. Para financiar aí o reino. Constituíram uma burocracia formada por funcionários administrativos encarregados de fazer valer as decisões do soberano em todo o reino. Ou seja, basicamente, pessoal, são funcionários do rei que estão lá para cobrar os impostos, que estão lá para cobrar que as leis sejam cumpridas. Certo? Outra, passaram a organizar e controlar o comércio, o sistema educacional e a justiça. Ou seja, você vai ter uma justiça só para todo. Olha, ele vai fazendo duas. Juntou, uma só. Uma justiça só para todo o reino. Perfeito? Outra, formaram exércitos permanentes e profissionais subordinados à autoridade da coroa. Agora, cada país vai ter o seu próprio exército. Um exército só para o país todo. É como o Brasil, por exemplo. O Brasil hoje tem um exército, tá? Tem vários quartéis, né? Várias divisões. Mas todos os quartéis vão obedecer a um único chefe militar. Tá certo? Antes disso, na Idade Média, cada feudo vai ter o seu próprio exército. Então, cada um segue só o senhor feudal. A partir de agora, não. Todo mundo vai obedecer ao rei. Vida longa ao rei. Ok? Sabrina levantou a mão. Foi sem querer, vou já abaixar, eu nem vi. Ok. Absolutismo, a centralização do poder vai atingir o seu ápice, né, o seu maior grau de centralização nos séculos XVI e XVII com o absolutismo. E o que caracteriza aí o regime absolutista, pessoal? Ele é caracterizado pela grande concentração do poder político nas mãos dos reis, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia acumulava muita riqueza. Então, até aí, por enquanto, está bem para a burguesia, ok? Ajudou a centralizar o poder nas mãos do rei e, para ela, por enquanto, está em ordem, está tudo a céu de brigadeiro, tudo na paz. Vai chegar um momento que eles também vão achar ruim essa centralização nas mãos do rei, tá?
aguardem e confiem. Muitos dos antigos direitos feudais que favoreciam os senhores locais e a nobreza perderam sua validade. A reforma protestante também contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis, pois a divisão do cristianismo enfraqueceu o poder do Papa. Nos países católicos, a igreja foi colocada sob a autoridade dos reis. Lembra que eu falei que a igreja era contra a centralização nas mãos do rei? Justamente porque ela ia perder poder. E, de fato, aconteceu. Ela perdeu o poder. Ok? Tranquilinho? Bom, na Europa Ocidental, o poder absoluto dos reis vai contrariar uma longa tradição de poderes locais que era exercida aí pelos senhores de cada feudo, tá? Cada unidade feudal, cada unidade de produção feudal. Para vencer a resistência da nobreza e da burguesia, que na época eram os grupos sociais mais fortes, eles vão precisar o quê? Preciso legitimar o poder dos reis e justificá-lo pela razão e pela fé. Essa tarefa de justificação pela razão e pela fé, ela vai ser cumprida por intelectuais como Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Ok? Então, não é só chegar e dizer, olha, a partir de agora o rei é que manda, o poder tem que ficar centralizado. Não. Você tem que justificar isso, né? Tem que escrever justificando por que tem que ser dessa forma e não daquela outra forma, e por aí vai. Certo? Aí aqui entra o tal do Thomas Hobbes, que é esse rapazinho aqui, né? Charmosinho, com essa testinha. Rapazinho, né? Ele tá velhinho. Ele escreveu um livro chamado Leviatã, tá? Thomas Hobbes era inglês. Ele defendia que a natureza humana era desde sempre má e egoísta, ou seja, o homem nasce mal. Ele achava que o homem nascia mal, tá? E que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. Ou seja, na ideia dele, o homem nasce mal, e se não tiver alguém para controlá-lo, esse alguém seria o Estado, tá? Se não tiver alguém para controlá-lo, esse homem que é mau vai acabar entrando em guerra, em conflito contra outros homens. Ok? Entendido até aí? Né? Na visão dele era essa. O homem era mau o tempo todo. O homem não se torna mau. Ele, na cabeça na visão do Hobbes, ele já nasce mal. Então, se não tiver leis e não tiver um Estado para fazer cumprir essas leis, esse homem que já nasceu mal, ele vai acabar entrando em rota de colisão, entrando em conflito contra outros homens. Ok? O indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade, a fim de proteger sua própria vida. Ou seja, o Estado, ele vai garantir que este ser humano que é mau cumpra as leis, até para proteger ele mesmo. Porque não é ele que é mau, todo mundo é mau. Então, se todo mundo é mau, alguém vai acabar matando alguém. Certo? E o Estado tem que estar lá para impedir que isso aconteça. Ok? Hobbes defendia o poder do Estado, mas não necessariamente o do rei. Para ele, a autoridade poderia ser representada por um monarca ou por uma assembleia, desde que fosse exercido sem contestação por parte dos súditos. Aí vem o Jacques Bossuet, ele era bispo, e teólogo francês. Ele vai ser um dos mais importantes intelectuais da corte de Luís XIV. Quem foi Luís XIV, professor? Luís XIV, pessoal, foi o mais absolutista dos reis da França. O cara era ele se achava tanto que ele dizia que o Estado era ele mesmo. Eu sou o Estado sou eu. Tá? Bossuet, no livro Política Tirada da Escritura Sagrada, ele vai desenvolver a doutrina do direito divino dos reis. O que é isso, pessoal? Segundo Bossuet, o poder do soberano, ele expressa a vontade de Deus, ou, portanto, ela é incontestável e ilimitada, tá? O poder monárquico é sagrado, então, qualquer rebelião contra o rei é considerada uma ação criminosa, porque está indo contra a vontade de Deus. Ok? Bom, Nicolau Maquiavel é outro cara importante nesse período, porque ele vai observar aí os conflitos que vão existir
no reino, nos reinos, e vai observar os acordos que são feitos também, e vai escrever um livro chamado O Príncipe. Esse livro, ele é um estudo sobre como um rei pode conquistar e manter o seu poder, tá? Maquiavel, inclusive, um detalhe, ele nasceu dia 3 de maio de 1469, que é o mesmo dia de nascimento que o professor de história de vocês. No caso, eu. Pessoal, principais características do absolutismo. Rapidinho. Os reis passaram a decretar as leis e decidir problemas jurídicos. Não havia constituição que pudesse contestar a vontade e as ações deles. Ou seja, o rei não obedecia a lei nenhuma. A lei era ele mesmo. Ok? Os reis Eu amei esse rei já, gente. Ele não precisa de ordem de ninguém, ele faz. Pois é. Mas depois vai dar problema. Eu vou dizendo logo a vocês, viu? Vou dar logo spoiler, que isso vai dar águia depois. O pessoal não vai gostar muito dessa ideia, não. Tem muito poder na mão de uma pessoa só. Ó, os reis eram responsáveis também por escolher o valor a ser cobrado dos tributos para a população e comerciantes. Os reis controlavam as forças armadas, pessoal, as forças nacionais. Qualquer ação de poder bélico do Estado estava abaixo das vontades do monarca. Acima do rei só existia Deus, já que em um Estado absolutista, o rei era considerado como o escolhido divino para governar o povo, ok? Então, essas são as características do absolutismo. Oi? Já vi que vai dar merda isso, hein? Vai, uma hora vai ruim. dar esse negócio. Essas são as características principais do absolutismo. Não precisa copiar agora, porque vocês farão um exercício. E uma das perguntas, justamente isso aqui, quais são as características principais do absolutismo. Ok? Pessoal, 2h15, nós vamos fechar por aqui. Vou deixar em vermelho aqui, ó, para indicar que nós paramos aqui. E aí, na próxima aula, nós terminamos isso, tá certo? Deixa eu fazer uma chamadinha de vocês para que eu possa liberá-los.